Bom dia, né? Como Bom eu dia. já disse. Eu penso assim que nós já herdamos isso, né, do pecado original de Adão e Eva, né? Quando Deus chega para perguntar a Adão por que ele comeu do fruto, ele fala que foi por conta da mulher que tu me deste. E Eva também, ela transfere a culpa para a serpente. Então, muitas das vezes, nós não queremos nos responsabilizar pelas nossas escolhas. E é meio que já automático a gente querer transferir essa culpa para Deus. E, na verdade, a gente fica tentando certificar e tentar obter uma resposta de Deus quando Ele, na verdade, já nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos tomar essas decisões, né? E eu penso que é por isso. E colher as consequências de tais decisões. Sim. Porque, por exemplo, a gente vê aí, quando você fala de transferência, a transferência ela é uma defesa emocional. Ó, foi aquele fumo daquela mulher que o senhor arrumou para mim. Então, a única vez na história que Deus interferiu ali num casamento, a culpa foi colocada nele. Sim. Não é verdade? Mas por quê? Por causa de decisões erradas que eles mesmos tomaram. Porque tudo aquilo que eles precisavam, eles tinham ali no jardim. Sim. Eles tinham ali no jardim as orientações de Deus, as provisões de Deus, mas com a escolha do bem e do mal, que foi o problema ali, Sim. eles tiveram que colher os seus prejuízos, né? Mas, pastora, nós temos algumas situações que eu gostaria que a senhora também comentasse e a gente discorresse sobre essa pauta aí, né? Por que as pessoas culpam a Deus pelas suas escolhas? E talvez uma das que mais se apresentam para a gente é essa que está aí na tela, que são as frustrações pelos casamentos que às vezes não estão tão bons. Verdade. Comente para a gente. Esse é um caso recorrente, né, que a gente... Eu nem trabalho com isso. Não, imagina. Eu quase nunca vejo isso. E é um caso recorrente, a gente vê as pessoas tentando transferir a culpa para Deus, né, do casamento não está correto. Não tá tão bom. E eu vejo muita gente, por exemplo, eu tô solteira até hoje, e eu vejo as pessoas tentando buscar de Deus uma resposta. Não, porque tentar ver com Deus se é a pessoa certa ou não. Quando a gente tem princípios bíblicos, quando a gente tem a palavra para nos guiar dentro daquilo que nós devemos fazer as escolhas. Então, muitas vezes, Provérbio 19, versículo 3, ele fala que a insensatez do homem, né, faz com que ele tome decisões e ele culpe a Deus por essas escolhas. Então, não são escolhas pautadas. E dentro do casamento é muito disso. As pessoas, elas em vez de tentar se amoldar ao caráter de Cristo, né? Que é um Deus que... Jesus, ele veio para se doar, Jesus, ele veio para abrir mão, Jesus, ele veio para servir. As pessoas não querem viver isso, né? E aí as coisas começam a dar errado, elas esquecem de olhar para si e elas tentam responsabilizar os maridos ou responsabilizar Deus, mas sem se autoavaliarem, que eu acho que é o que mais tem faltado. Olhar para si, peraí, o que eu não estou fazendo, o que eu posso fazer, né, para que isso seja revertido, para que talvez o que não esteja tão bom, né, possa melhorar. E eu acho que é isso que tem acontecido nos dias de hoje. Agora, pastora, como a senhora disse que até hoje não casou, né, eu já vou abrir então aqui os currículos, podem mandar para mim, viu? Ele vai ser avaliado por um crivo assim, do mais alto nível, do mais alto questionamento, que aí, né? Amém. Lideranças excelentes Deus me deu, né? Amém, bênção. Agora, pastora, quando a gente fala, por exemplo, casamento, a gente pensa assim, ó, os nossos pais nós não escolhemos, filhos nós não escolhemos, irmãos nós não escolhemos. O cônjuge é o único parente que a gente tem o poder de escolha. Sim. A cultura, em algum tempo, nos determinava que os pais escolhiam ali os casamentos dos filhos, Sim. por interesses pessoais, profissionais, financeiros, sociais, etc. Mas hoje nós vivemos num tempo onde nós temos essa habilidade, essa capacidade e a nossa própria cultura nos permite, até mesmo no namoro, entender e conhecer aquela pessoa. Sim. Então não adianta a gente pensar assim, vai se der certo, bem, se não der, amém. Não. A gente tem que ter a consciência de que uma aliança feita, ela também tem consequências. Sim. Né?
Eu penso que a segunda maior decisão, assim, mais importante depois de Deus, de Jesus na nossa vida, porque é uma aliança e Deus preza pelas alianças, Deus é um Deus de aliança e é uma aliança que eu penso o seguinte, nós temos princípios na palavra, para nós podermos tomar decisões. Hoje nós somos guiados pelo Espírito, mas eu vejo, pastor, que muitas das vezes há muitas paixões, né? Há muitas, talvez, fraquezas emocionais que estão guiando as pessoas a tomar as decisões. Talvez muita gente me pergunta, não, mas você já tem 35 anos, você não casou, você não fica preocupada? Não, isso aí você está falando de outra pessoa, né? Você não está entendendo. Não, imagina. Eu achei que era 28... Já contei minha idade, né, gente? Mas eu sou bem resolvida com ela. Então eu penso nisso, porque as pessoas elas são levadas a tomar essa decisão para o casamento, não pautadas, né, naquilo que a palavra nos instrui. Elas têm expectativa que casamento é só um momento de glória, mas eu penso o seguinte, que casamento é para se doar. Casamento é um processo de santificação, onde já não vão ser duas pessoas ali, né? Não vai ser uma pessoa, vão ser duas pessoas. Então vai ter muita abertura. Duas histórias diferentes. Exato, criações. Claro, dois sexos. Atenção, dois sexos Sim. diferentes. Duas cabeças diferentes, né? Duas criações, vida, história, enfim, tudo para afinarem no mesmo propósito. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.